Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Daniel e o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos aprender sobre as interações entre a cidade e o campo. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Na aula de hoje, iremos estudar as interações, diferenças e características da cidade e do campo. Qual a relação entre a cidade e o campo? Na cidade em que você mora, sabe diferenciar a zona urbana da zona rural? As pessoas confundem a cidade, que é uma zona urbana, com a zona rural. Precisamente, por exemplo, se eu moro em Parintins, a cidade é urbana ou rural? Na verdade, não é porque Parintins não é a capital do Amazonas que não irá ser uma zona urbana. Agora o detalhe é, em Parintins tem shopping, tem drogaria, tem prédios, tem o maior festival folclórico conhecido mundialmente, portanto, é zona urbana. As pessoas confundem por Parintins ficar longe de Manaus, lá no baixo rio Amazonas, pois uma cidade é ocupada principalmente por estabelecimentos residenciais. Todas as zonas da cidade, elas são suportadas por obras de infraestrutura, tais como vias públicas e ferrovias. Então, a infraestrutura de uma área urbana é totalmente diferente de uma área rural. Rios e lagos podem ser as únicas áreas não desenvolvidas dentro de uma cidade, porque temos os rios que atravessam as grandes cidades. E por que decidi falar um pouco sobre Parintins? Porque Parintins é a segunda maior cidade, depois da capital do Amazonas, Manaus, com estimativa de 116.439 habitantes, de acordo com o censo 2021. Parintins, apesar de ser uma ilha, é uma cidade urbana, bastante desenvolvida, porém rodeada pelo rio Amazonas. Localiza-se no extremo leste do estado, distante 372 quilômetros em linha reta da capital Manaus. Sua área é de 5.952 quilômetros quadrados, representando menos de 0,4% do estado do Amazonas e 0,2% da região norte brasileira. Desse total, a minoria está em perímetro urbano. E agora que você já sabe que Parintins é uma cidade, uma zona urbana, vamos destacar a zona rural, ao redor de Parintins, que seria o campo. Ao redor de Parintins, temos a zona rural. No perímetro urbano da cidade, localizam-se diversas vilas. Entre elas, destacam-se a Vila Amazônia, Agrovila do Mocambo, a Caburi, a Zé Assu e a Maranhão. Estão vendo só que o Amazonas não se limita somente à capital Manaus? E ainda que as comunidades da zona rural de Parintins do Amazonas são rodeadas pelos nossos grandes rios. É importante saber que quando eu estudo uma cidade, eu preciso saber quantos habitantes e qual a sua zona rural, através de dados. É importante destacar que há algumas características presentes nessas duas áreas, a cidade e o campo. Enquanto na cidade temos uma grande variedade de serviços oferecidos, ou seja, um número muito grande de lojas comerciais, entretenimentos e socialização em grandes grupos. Essa variedade não existe no campo. Mas no campo também existe comércio, só que em escala muito menor se for comparado com a cidade. E agora, querido aluno, vamos falar da nossa capital, da cidade de Manaus, desse grande polo industrial que é a nossa riqueza. Para isso, precisamos de dados da cidade. Para se conhecer uma cidade e um campo, a área urbana e a área rural, precisamos de dados. Tudo precisa de dados para se caracterizar nosso conteúdo. E Manaus é uma das maiores metrópoles brasileiras.
Manaus é uma cidade, um município brasileiro, capital do estado do Amazonas e principal centro financeiro, corporativo e mercantil da região norte do Brasil. É a cidade mais populosa do Amazonas, da região norte e de toda a Amazônia brasileira, com uma população estimada em 2.255.903 habitantes em 2021, de acordo com o censo. Localizada no centro da maior floresta tropical do mundo, Manaus é um dos maiores destinos turísticos no Brasil e também a cidade mais influente da Amazônia Ocidental, onde exerce um impacto significativo sobre o comércio, educação, finanças, indústria, mídia, pesquisas, poder militar, tecnologia e entretenimento de toda a região, recebendo a classificação de metrópole regional por parte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Manaus abriga a sede do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, sendo o mais importante centro para estudos científicos do bioma amazônico e para assuntos internacionais de sustentabilidade. A cidade está localizada mais precisamente na confluência dos rios Negro e Solimões e tem como seu maior símbolo cultural o Teatro Amazonas, tombado como Patrimônio Histórico Nacional pelo IPHAN. E a cidade de Manaus tem zona rural? Claro que sim! As zonas rurais de Manaus concentram riquezas naturais e espaços para a produção de alimentos que abastecem as feiras da cidade. Os ganhos econômicos projetam Manaus como o quarto maior PIB do Brasil, Produto Interno Bruto, entre todas as capitais brasileiras, devido a seu polo industrial. E a maioria dessas localidades rurais são interligadas por estradas, vias fluviais e ramais. Você já sabe que aqui em Manaus temos um grande polo industrial chamado de Zona Franca de Manaus. A indústria, atualmente, é o segundo setor mais relevante para a economia da cidade. O polo industrial de Manaus, principal objeto econômico do setor secundário, é o terceiro maior parque industrial do Brasil, abrigando importantes indústrias das áreas de transportes e comunicações. Na cidade de Manaus, estão sediados alguns dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, como a Samsung Brasil, a MAP Linhas Aéreas, a rede de lojas Bemol, a rede de supermercados DB, a AmazonSat, a rede amazônica, que é o maior grupo de comunicação da região norte do Brasil. Você observou que em Manaus temos muito comércio e infraestrutura. Também temos maior população e uma grande atividade industrial. Consequentemente, teremos uma maior poluição, ou seja, na cidade, o ar está mais sujo, mais poluído, contendo substâncias tóxicas que são emitidas pelos escapamentos dos carros e das chaminés das indústrias. Já no campo, por não ter essa atividade industrial e suas atividades estarem mais relacionadas à natureza, o ar será mais puro, um ar mais limpo, trazendo assim benefícios à saúde do ser humano. Outra informação importante para você aprender ainda mais sobre a cidade e o campo, na zona rural e na zona urbana, é que, na zona rural, temos o campo, sítios, fazendas, plantações, poucas pessoas e agricultura e pecuária. Já na zona urbana, temos as cidades, muitas pessoas, aglomeração, indústrias, lojas, shoppings e fábricas. Ou seja, no campo são produzidos os alimentos naturais, que vão servir para abastecer as cidades. A cidade, por meio das suas indústrias, é responsável por fornecer ao campo todos os materiais, ferramentas e maquinários que irão ajudar o campo a produzir esses alimentos naturais. Você percebeu que um complementa o outro, gerando um ciclo de dependência entre o campo e a cidade, não foi? Pois bem, agora chegou o momento de partilharmos mais sabedoria. Chegou a hora da atividade. Atividade 1. Observe as imagens abaixo e responda. Letra A. Parintins é uma cidade ou um campo? Letra B. Em Parintins existe zona rural?
Especifique. Agora eu vou dar um tempinho para você observar novamente a imagem e responder essas duas questõezinhas aí. Vamos agora responder a nossa atividade. Novamente, letra A. Parintins é uma cidade ou um campo? A resposta correta é cidade. Muito bem, como nós vimos, né? Parintins tem toda uma infraestrutura que a caracteriza como uma cidade. Vamos para a letra B. Em Parintins, existe zona rural? Especifique. Resposta sim. Lembre que falamos sobre a Vila Amazônia, o Mocambo, o Caburi, o Zé Açu e Maranhão, que são regiões da área rural de Parintins. Agora vamos para a atividade 2. O campo e a cidade são diferentes. Das alternativas abaixo, o que podemos encontrar na cidade? Alternativa A, agricultura e pecuária. Alternativa B, rios e lagos. Alternativa C, indústrias e drogarias. Alternativa D, poucas pessoas. E alternativa E, fazendas. Olhe novamente essas imagens, lembre do que falamos na aula de hoje sobre o campo e a cidade. E eu sei que você vai acertar rapidinho essa questão, mas eu vou dar um tempinho para você pensar na resposta. A alternativa correta é a letra C, indústrias e drogarias. Muito bem. O restante aí já é complicado da gente encontrar na cidade, né? Afinal, são coisas características do campo. Mas na cidade é certo você encontrar indústrias e drogarias. Alternativa C. Agora vamos à atividade 3. Encontre na cruzadinha as palavras campo, cidade, rural e urbano. Não esqueça de pensar bem nessas palavras e do significado delas para a nossa aula de hoje. Vou dar um tempinho para você, aí você dê uma procuradinha aí nesse quadro e eu tenho certeza que você vai achar fácil, fácil essas 4 palavrinhas.
Vamos tentar encontrar sim. Vamos procurar primeiro o campo. Você olhou direitinho? Opa, tá aí, ó. O campo tá na última linha. Muito bem. E cidade, você achou? Onde que está? Aí, bem no meio, ó, na terceira linha. E a palavra rural? Opa, na primeira. Bem facinho, ó. E só falta uma, urbano. Onde será que tá? Aí, ó, na nossa quarta linha temos a palavra urbano. Então, vemos todas as palavras, ó, na ordem de cima para baixo: rural, cidade, urbano e campo. Muito bem. Que tal lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Hoje você aprendeu um pouco sobre as interações entre a cidade e o campo. Conheceu o que é a zona rural e a zona urbana. Conheceu um pouquinho sobre a cidade de Parintins e a sua zona rural. A nossa capital no Amazonas, a cidade de Manaus, assim como a sua zona franca e a indústria. Aprendeu também as diferenças e características do campo e da cidade. Agora, vamos finalizar a nossa aula sabendo um pouquinho mais sobre a nossa geografia, em especial aqui no estado do Amazonas. Um grande abraço, tchau, tchau!